Democracia versus ditadura. Vamos começar falando sobre os princípios da democracia. A democracia é o regime político balizado pelos princípios da igualdade e da liberdade e pelos direitos de participação e contestação, igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, e liberdade política, livre pensamento, expressão e associação. Isso é, o direito de participar do processo decisório sobre o bem comum em posição de igualdade com os demais, podendo votar e ser votado, e o direito de contestar ações e resultados do governo de turno sem sofrer qualquer tipo de retaliação. A palavra democracia é formada por dois vocábulos gregos, demos, significa povo, e krasia, significa governo, autoridade. A democracia é uma concepção específica de relação entre governantes e governados. Diferencia-se de outras modalidades de relações de poder, como a monarquia, em que um governa sobre todos, e a oligarquia, em que poucos governam sobre todos. Na democracia, o governo é exercido por muitos. Isso significa que, nesse modelo político, o poder sobre decisões de interesse coletivo é distribuído de maneira equitativa entre os cidadãos, que também podem julgar o processo de tomada de decisão e os seus resultados. Agora, vamos falar sobre os princípios de uma ditadura. Ditadura é um dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, ou seja, governos regidos por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular, ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. A ditadura é um regime que se baseia no governo de um ditador, que muitas vezes é considerado um ser especial, onde os cidadãos devem obediência e não é possível questioná-lo. E para exercê-lo, o dirigente se apoia em apenas um partido político, cuja ideologia será a única considerada correta, e na censura. As ditaduras podem ser de direita, de esquerda, religiosas, monárquicas e etc. E, inclusive, costumam utilizar recursos democráticos como as eleições para disfarçar seu caráter autoritário. Falando um pouco sobre a ditadura no Brasil, a história da República Brasileira teve dois momentos de ditadura: o Estado Novo, de 1937 a 1945, e o regime militar, 1964 a 1985. Nesses dois períodos, os ditadores tiveram amplos poderes, supriram liberdades, reprimiram violentamente opositores e dissolveram ou limitaram os poderes legislativo e judiciário. Os defensores dos legados positivos desses dois períodos costumam criticar o uso do termo ditadura e minimizar o autoritarismo dos líderes dessas épocas. Agora, nesse quadro aí, nós podemos ver as principais diferenças, fazer uma comparação, onde podemos ver a diferença das eleições, na democracia são diretas, na ditadura indiretas, o estado da democracia é democrático, obviamente, e na ditadura é autoritário e antidemocrático. O poder dividido entre executivo, legislativo e judiciário, e na ditadura concentrado em uma pessoa ou um grupo. Os direitos são respeitados e protegidos na democracia e podem ser cancelados na ditadura. As manifestações na democracia são permitidas, é um direito constitucional, e na ditadura são proibidas e reprimidas. A censura na democracia não existe, já na ditadura existe. Ao contrário da participação dos cidadãos nas decisões. Na democracia existe, já na ditadura não. Agora, irei citar 3 canções que foram censuradas durante o regime, seus respectivos compositores, letras das canções e o motivo de serem censuradas. A primeira música é Apesar de Você, composta por Francisco Buarque de Holanda, 1944, mais conhecido como Chico Buarque, que foi um alvo recorrente da ditadura, tendo dezenas de músicas censuradas. A letra é essa que está passando aí no vídeo para vocês, e o motivo da censura foi que a música falava implicitamente sobre a falta de liberdade durante o governo, e para driblar a censura, Chico usou a desculpa que a música contava a história de uma briga de casal. A desculpa, de certa maneira, funcionou, o disco foi gravado e a música conquistou os ouvintes das rádios de todo o país. No entanto, os oficiais do exército logo perceberam a real intenção e a canção foi proibida de tocar nas rádios. 8 anos mais tarde, durante o final do governo do general Ernesto Geisel, a canção foi liberada. Apesar de Você, foi lançada em 1970, durante o governo do general Médici. A segunda canção é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Essa canção é escrita e interpretada por Geraldo Vandré, nome artístico de Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, que ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção de 1968. A letra está passando aí atrás, e o motivo da sua censura foi por conta do enorme sucesso. A canção foi proibida pelos militares. Em resumo, porque a letra da música incitava o povo a resistir, unir forças contra a violência e opressão de um governo. Ela tornou-se um hino de resistência dos movimentos contra a ditadura militar brasileira. A terceira e última, porém não menos importante canção é Acender as Velas. O compositor é Zequete, nome artístico de José Flores de Jesus, que nos lembra automaticamente do samba em protesto, ou seja, aquele samba que serve para denunciar a realidade e as injustiças vividas pelo povo que naquele tempo majoritariamente vivia no morro.
O sambista não foi o primeiro a ser censurado, mas com certeza foi ele quem marcou a repressão e o protesto do samba nos anos de chumbo, onde uma palavra poderia ser sinônimo de subversão. A letra vai estar passando aí atrás no vídeo. E o motivo da censura é que a letra do samba possui um impacto forte, criado pelo relato dramático do dia a dia na favela da época da ditadura. E, de fato, é uma crítica social às péssimas condições de vida nos morros do Rio de Janeiro na década de 1960. Afinal, o modelo repressivo da ditadura militar fomentou a violência contra os pobres, o que acabou tornando-se um impedimento para a ação do Estado na resolução dos problemas das favelas. A música foi lançada em 1965 e é considerada uma das maiores composições dos sambistas Zequete.